Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos. E hoje nós vamos falar sobre e agora, segundo semestre se aproximando, né? Se aproximando não, já estamos no segundo semestre. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente pode lidar aí com este momento de estudos, né? Então, o pessoal aí que está entrando na faculdade, o pessoal que voltou aí para os cursinhos, estavam de férias, iniciaram as aulas ontem, segunda-feira. Então, essa semana aí o pessoal começando a sua rotina intensa acadêmica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, quem for chegando, vai me dando um oi. Quem for assistir depois no gravado, pode colocar seus comentários, deixar as suas dúvidas, pode me chamar também no privado e a gente vai conversar. Para você saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, você pode também acessar, além da página do Conectando Caminhos, você pode acessar o meu site, que é valeriafagundes.com.br, e ali tem todas as informações dos trabalhos, né? Então, de tudo que eu participo, tem alguns depoimentos também de pessoas que fizeram alguns trabalhos comigo, inclusive de alguns produtos que eu desenvolvo também, e você pode conhecer e pode estar aí adquirindo, conversando, me perguntando, enfim. Semana passada nós conversamos bastante sobre, né, o mês de julho, trabalhei muito sobre a questão de sentimentos, sobre a importância de a gente poder falar, né, de a gente poder expressar o que a gente está sentindo, saber o que o outro está sentindo, poder lidar melhor sobre essa questão emocional. E hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho mais dinâmica, um pouco mais de organização, né? Então um pouco mais assim para você lidar com essas questões de horário, rotina, né? Questões mais intensas. Então, hábitos de estudo, tudo que a gente faz, né? Todas as nossas atividades, a gente tem que criar um hábito. Só que como é que a gente vai criar um hábito? O hábito, ele é adquirido a partir do momento que a gente segue uma sequência, a partir do momento que a gente segue uma rotina. Por isso que é muito importante a gente seguir uma rotina, e rotina significa fazer sempre a mesma coisa ou, né, dentro das mesmas, do mesmo jeito, assim. Então, se você tem um período de estudo, você tem que seguir essa rotina de estudos, né, para a gente criar esse hábito, né, para a gente poder adquirir essa vontade. Quando a gente fala de hábitos, para a gente poder desenvolver bem algo, é muito importante que a gente possa entender uma coisa. Como é que você acha que jogadores, né, então pessoas aí, vamos pensar nos nossos jogadores aqui brasileiros, tá? Então, o Neymar, que é uma pessoa muito conhecida, né? Pessoas estrangeiras, o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? Se a gente for trabalhar dentro do vôlei, o Bruninho, eu não lembro de todos os nomes, mas enfim, tem pessoas que jogam outros esportes. Nós temos sempre alguém que tem mais, né, que é mais tem um destaque maior. E como você acha que essa pessoa teve esse maior destaque? Então, se a gente for entender e poder seguir essa rotina dessa pessoa, a gente vai ver que ela tem uma questão muito intensa naquilo que ela faz. Ou seja, se você trabalha, então, né, se essa pessoa quer aprender a dar chutes, se ela quer aprender a fazer pênalti, cobrar pênalti, enfim, se ela quer aprender alguma habilidade, ela treina isso todos os dias, né? Então, sacar, levantar, questões do vôlei mesmo, né? Eu não sou jogadora de vôlei, só tô dando uma ideia aqui para você, pra gente poder pensar e sair um pouco dessa rotina intensa e começar a enxergar como é que as outras coisas à nossa volta acontecem. Uma pessoa que é um pianista, uma pessoa que toca violão, né? Um músico, ou seja, para essa pessoa se desenvolver e aprender, certamente ela tem na sua rotina um período em que ela vai treinar aquilo. Ou seja,
todos os jogadores, todas as pessoas que têm aí uma habilidade, que acabam se desenvolvendo, elas têm um treino maior para aquilo, né? Então, a gente tem que entender um pouco do que acontece para a gente poder utilizar essas atividades nas nossas habilidades, nos nossos hábitos de estudo. Então, para você, ai, Valéria, eu tenho muita dificuldade em matemática, eu tenho muita dificuldade em biologia, eu tenho muita dificuldade em redação, em português, né, em legislação. Então, assim, pessoal que está trabalhando aí para concurso, né? Então, tem pessoas que têm muita dificuldade no português, em redação, e redação para concurso também é um pouco diferente, não é essa redação dissertativa que a gente está acostumado a fazer. Algumas pessoas estão me dizendo que não estão conseguindo assistir. Enfim, não sei. Tá passando aqui pra mim. Será? Não sei. Pra mim está tudo uma boa. Será que tem alguma... Olá, olá. Algumas pessoas estão entrando. Boa noite. Tá, então algumas pessoas não estavam comigo, teve um probleminha, parece que aqui no vídeo, mas pra mim tá tudo bem, não sei. Se tiver algum problema, depois vocês me falem, tá, pessoal? Bom, então, quando a gente faz essa analogia, né, esse entendimento, saindo de cena, enxergando outros contextos dentro da nossa realidade, ou seja, vamos entender como é que é os jogadores de futebol, os jogadores de beisebol, os nadadores, os atletas de um modo geral. Então é interessante quando a gente faz começa a entender como é que essas pessoas se tornam boas naquilo, se tornam referências naquilo. Ah, algumas pessoas estão me dizendo que estavam com dificuldade, agora está conseguindo assistir, agora apareceu. Ai, que bom que vocês estão aqui comigo. Deixa eu dar uma boa noite, se você está assistindo gravado, pelo que eu percebi aqui teve um probleminha no vídeo, mas algumas pessoas estão entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos, Marcos, Júlia, teve mais duas pessoas, Monique, que apareceu também, e mais uma outra pessoa que apareceu que eu não consegui ver o nome, mas tudo bem. Então vamos lá, eu estou falando hoje na live o início aí do segundo semestre e estou fazendo uma analogia super importante de como é que a gente vai criar um hábito de estudo, tá? Então, quando a gente pensa, e eu quero fazer o exercício com vocês de vamos sair de cena, vamos sair dessa questão de estudo e pensar em outras atividades que a gente tem que desenvolver, né? Outras coisas que outras pessoas fazem. Então, atletas, né? Atletas de um modo geral, eu tava falando agora, quando a gente quer se desenvolver muito bem em algo, a gente tem um treino e a gente cria também pessoas, cria estratégias, conversas com treinadores, né, para a gente fazer literalmente como, né, então a gente tem a parte teórica e a gente tem muita prática, ou seja, se a gente quer adquirir esse hábito em estudos, a gente não pode pensar diferente. A gente tem que trabalhar dentro dessa mesma dinâmica. Por isso que estudar é uma profissão. Quando a gente pergunta, né, qual é a tua profissão? Eu sou estudante, né? Então, porque é um trabalho que você tem que ter. Ou seja, você tem que colocar dentro da sua rotina essas tarefas como se fosse um trabalho. Assim como os jogadores, os atletas de um modo geral, eles têm, o trabalho deles é aquele dali. Ou seja, tu tem uma rotina de trabalho. Quando a gente, os familiares, as pessoas que a gente conhece, as pessoas têm um horário em que elas entram e elas têm um horário de saída do serviço, né? Inclusive as pessoas que são autônomas, a gente tem uma rotina e é essa rotina que eu quero trazer para você em relação aos seus estudos. Tem muitas pessoas que não conseguem, têm uma dificuldade muito grande de conseguir administrar e de ver quais são os melhores momentos para estudar. Tem pessoas que me dizem assim, Valéria, eu estudo muito bem à noite. Pois então, à noite é interessante, mas se você tem aula de manhã muito cedo, é complicado você colocar um horário muito intenso de noite. Por quê? Porque se você tem que levantar no outro dia de manhã para ter aula, possivelmente às primeiras horas da manhã você vai ter um prejuízo. Então, é muito complicado você ir dormir muito tarde, porque em algum momento você não vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para aquilo. Então, quando você estiver montando o seu horário, é importante que você tenha essa estratégia.
pense, bom, amanhã de manhã eu vou ter aula, eu não tenho como trocar essa aula de manhã, que tem pessoas que começam a aula às 7h15, 7h30, 8 horas, né? Se você vai fazer isso, você tem que ter no mínimo umas 8 horas de sono. Ah, mas eu gostaria de dormir menos. O quê? 6 horas? 5 horas? 5 horas não é adequado, né? É muito pouco tempo dentro de uma rotina e pensando aí em consolidação da memória. Você tem um prejuízo muito grande quando a gente dorme menos tempo, né? Então, se você é adolescente, se você é um adulto jovem, você precisa ter uma rotina também em relação ao sono, tá? Então, eu falo muito, gosto de frisar, porque tem muita gente que acha que precisa dormir pouco, né? Fazer aquelas viradas, quero estudar, e às vezes esse estudo intenso vai te prejudicar muito mais. Então, não é interessante essa dinâmica. Então, agora, início do segundo semestre, as pessoas já estão mais descansadas, puderam aí aproveitar um pouco as suas férias. Num outro vídeo, lá antes das férias, eu falei, é importante a gente poder descansar, sim, para recarregar as baterias. E hoje, a live de hoje é justamente para a gente fazer essa passagem. E agora que eu descansei, agora vamos começar. Né? Então, analogia pensando nos jogadores, nos atletas, vamos trazer esse exercício para cá. Para você se tornar uma pessoa expert, para você adquirir aquele hábito de estudar, a gente precisa fazer algo que se chama treino. Ou seja, a gente precisa realmente praticar. Agora é um momento em que você, sim, aprende a aula, tem aula, mas pratica. Então, você tem que fazer muito mais exercício, né? Você tem que pensar quais são as provas que você vai fazer, quais são as provas que eu digo assim, quais são as universidades que você vai prestar para você começar a adquirir, colocar isso na tua rotina ao longo desse segundo semestre. Por favor, pense. Ah, mas eu não sei, eu quero fazer todos, eu quero viajar o Brasil inteiro fazendo prova. Realmente, será que você vai ter disponibilidade? Você vai conseguir fazer isso ao longo da sua rotina? Então, é isso que você tem que começar a pensar. Vale a pena? Quais provas será que você realmente quer focar? Qual prova, dentre todas que você conhece, qual delas cobra mais conteúdo, onde você pode praticar? Isso é interessante. Então, dentro aí desse Brasil inteiro que a gente tem, qual prova que você pode focar e qual prova que você vai trabalhar ao longo deste segundo semestre? Olá, Loiri, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, a gente tem que começar a entender. Outra coisa, local de estudo. Local de estudo, a gente tem que deixar, criar um ambiente apropriado para isso. Quando a gente vai trabalhar, a gente também cria um ambiente apropriado para o trabalho, ou seja, a gente tem uma mesa de trabalho, a gente tem um lugar onde a gente vai, botar um computador, se for dentro de um escritório, se alguém, enfim, um atleta ele vai ir para o campo, ele vai ter a bola, ele vai ter, vai nadar, enfim, dependendo da sua atividade. Então, você também tem que ter essas ferramentas para este momento de estudo. Então, você tem que criar o ambiente para começar a estudar. Olá, Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Então, é importante, sim, você ter uma boa iluminação, você ter uma cadeira confortável, mas uma cadeira confortável não tão confortável, né? Porque senão a gente acaba querendo dormir, a gente acaba descansando. Mas sim, ter uma cadeira onde você tem um bom encosto, onde a gente possa colocar as mãos, o braço, para depois você não criar aí alguns prejuízos no seu organismo, né? Você ter uma escrivaninha adequada. Né? O legal é assim, a gente gosta muito tem pessoas que gostam muito de estudar na cama. Cama não é um lugar adequado para estudar. Por quê? Primeiro, a postura péssima. Ficar 4 horas, 2 horas sentado em cima de uma cama não vai ser legal para sua coluna. Segundo ponto, a cama lembra dormir. Você vai começar ali a ler, fazer um pouquinho de exercício, já dá aquele soninho. Péssimo, né? Então é complicado. Então é interessante a gente criar aí um ambiente onde você possa ter, sim,
essa rotina. E sempre pensar o lugar, né? Se de preferência tiver uma parede branca, uma coisa assim mais amarela, porque estimula a questão da concentração, né? Ter um abajur, daqui a pouco amarelo, ter um painel amarelo, ter alguma coisa que faça essa estimulação também. É interessante, as cores também nos ajudam neste processo. Tá? Ter o processo de paradas, ou seja, você pode estudar 25 minutos para 5, você pode estudar 50 minutos para 10. É legal fazer essa proporção. Então, 25 para 5, 50 para 10. Tem pessoas que gostam de estudar 2 horas seguidas. Tá bem, se você consegue ter a concentração adequada, vamos embora, toca. Vamos fazer essa atividade faz aí 1h30, 1h40 de estudo, exercícios. Tem pessoas que não gostam de parar tanto, não tem problema. Você tem que ver qual é a sua melhor forma de estudar. E para isso, a gente vai aprender fazendo, né? Você vai aprender qual é o teu melhor jeito quando a gente vai fazer a prática. Isso faz parte do nosso autoconhecimento. Certo? Hoje foram apenas algumas dicas, algumas orientações. Ao longo dessa semana a gente vai poder trabalhar mais algumas dicas aí de importância de a gente adquirir sim um hábito de estudo para que o nosso estudo possa fluir, que a nossa concentração possa cada vez mais ficar mais aguçada para a gente poder entender melhor cada matéria e principalmente fazer a consolidação aí da nossa memória, ou seja, de todos os conteúdos, para que a gente possa atingir a nossa aprovação. Então, os próximos vestibulares estão aí se aproximando, faltam uns 4, 5 meses, nem tudo isso. Estamos em agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro nós já temos prova do Enem, né? Nas duas primeiras semanas nós já temos prova do Enem. Dentro de novembro a gente já vai estar ocorrendo ao longo do país diferentes provas. Dezembro a mesma coisa. Janeiro, em alguns estados nós temos provas em janeiro, não são todos. Então, 2 meses praticamente de preparação, agosto e setembro. E outubro, vamos dizer assim, 3 meses. O resto já é prova. Então aí nós temos um pouco tempo, né, pra gente ir atrás do que falta. E importante a gente fazer aquele mapeamento que eu sempre falo, que a gente poder enxergar o que está faltando para atingir o nosso objetivo. Só que para a gente poder fazer esse mapeamento, você tem que fazer provas para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Certo, pessoal? Se alguém for assistir esse vídeo gravado, se você estiver assistindo agora aqui comigo, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a todas essas informações. Pode ser que essas informações não sejam úteis para você neste momento, mas pode ser que sejam úteis para outras pessoas, amigos, familiares, né? Pessoas que te acompanham mesmo, que possam saber aí algumas dicas do que fazer nesse segundo semestre, né? Desse início aí. Olá, Natália! Se você está assistindo então esse vídeo, compartilhe. Muito obrigada por você fazer parte ter assistido aí comigo. Tem algumas pessoas aqui ao vivo ainda na página. Gostaria de agradecer. Compartilhe, comente. Se você estiver assistindo esse vídeo gravado, não tem problema, deixe seu comentário, a sua dúvida, pode me mandar aí a sua mensagem no privado, não tem problema nenhum. Eu trabalho na preparação integral, então, de vestibulandos e concurseiros, nessas diferentes provas e pessoas que também se preparam para as provas de residência. Se você é uma dessas pessoas, acompanhe que toda quarta-feira às 9h30 da noite eu estou aqui ao vivo na página do Conectando Caminhos. Certo, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!